Salve, torcedor do Ceará! Que fim de semana, meu amigo! Tudo que poderia dar certo pro Vozão, deu. Era aquele jogo que o time precisava para virar a chave, para mostrar que ainda tem muita coisa para fazer nesse Brasileirão. A sequência sem vitórias já estava começando a incomodar, a pressão batendo forte, e a torcida cobrando uma resposta. E o que aconteceu? O Ceará respondeu do jeito que o torcedor gosta, jogando bola, vencendo com autoridade e fazendo o Castelão pulsar como nos velhos tempos. Foi daqueles jogos em que dá para sentir o clima antes mesmo da bola rolar, sabe? Aquele sentimento no ar de que algo especial estava para acontecer. E não deu outra. Desde o começo, o time já mostrava uma postura diferente. A defesa sólida, o meio-campo ligado, e o ataque com vontade, com presença, buscando o gol o tempo todo. E olha, fazia tempo que o torcedor não via o Ceará tão organizado, tão consciente do que precisava fazer. Parecia um time com fome, com alma em campo, e principalmente, com confiança. Essa confiança que vinha faltando nas últimas rodadas reapareceu com força, e o torcedor sentiu isso. Era visível nas arquibancadas, o clima era de festa, de esperança. E as boas notícias começaram antes mesmo do apito inicial. Marcos Vitor e Dieguinho, dois nomes que o torcedor já sentia falta, estavam de volta. O zagueiro, titular absoluto quando está bem fisicamente, mostrou mais uma vez o porquê de ser tão importante para esse time. Rápido, firme, técnico, com uma bola aérea de respeito. A presença dele ali atrás muda o jeito que o Ceará joga, dá mais segurança, mais tranquilidade para sair jogando e construir desde a defesa. Foi um alívio para a torcida ver ele de volta. Quando a bola começou a rolar, o Ceará não quis saber de esperar o adversário. Foi para cima. Dessa vez, foi o Fluminense que ficou perdido, sem espaço, sem conseguir criar nada. A marcação alvinegra estava afiada, encaixada, e o time do Rio simplesmente não achava brechas para finalizar. Era um Ceará intenso, brigando por cada bola, com todos os jogadores conectados no mesmo ritmo. E isso, meu amigo, muda tudo. Mas o futebol é cheio de emoção, né? Em um momento o Ceará estava no controle, e no outro, o coração do torcedor parou por alguns segundos. John Kennedy tentou cavar um pênalti, Sobral fez a falta, a arbitragem foi pro VAR e a tensão tomou conta do Castelão. Todo mundo segurando a respiração. Só que o VAR achou uma falta no início do lance, a favor do Ceará, e anulou qualquer possibilidade de pênalti pro Fluminense. Foi como se a maré estivesse mesmo virando. A torcida vibrou com essa decisão como se fosse um gol, e dali pra frente o jogo ficou ainda mais quente. E foi aí que o talento de Fernando Sobral apareceu. Ele pegou a bola na esquerda, foi para cima, deixou o adversário para trás e levantou com precisão. Galeano, o cara que vinha sendo questionado, subiu bonito e mandou para a rede. 7 minutos de jogo e o Castelão explodiu. Era o primeiro gol do Vozão, e não tinha como segurar a emoção. O grito saiu engasgado, misturado com o alívio de quem vinha esperando por esse momento. Galeano comemorou com raça, mostrando que o time estava vivo, que o Ceará estava de volta. Depois do gol, o Ceará continuou firme. Nada de recuar. A confiança crescia a cada toque de bola, e a energia das arquibancadas parecia empurrar o time para frente. Pedro Raul, o camisa 9, aquele cara que vive de gols e precisa deles para se sentir bem, começou a aparecer cada vez mais. E o torcedor, claro, já esperava o dele. O clima era esse, o estádio inteiro querendo ver Pedro Raul balançar a rede de novo. E quando ele teve a chance, o destino tratou de fazer justiça. O atacante foi derrubado perto da área, e o zagueiro do Fluminense, Inácio, acabou expulso. Era o sinal de que o jogo estava nas mãos do Ceará. Vina foi para a cobrança, a bola explodiu na trave, e a torcida já se lamentava quando, na sequência, a bola sobrou pro homem da noite. Pedro Raul dominou na entrada da área, ajeitou bonito, bateu, a bola desviou na zaga e morreu no fundo do gol. O estádio veio abaixo. Era o gol que faltava para coroar a atuação do time e a volta por cima do artilheiro. A comemoração foi daquelas de arrepiar. Pedro Raul, sorrindo,
aliviado, sendo abraçado pelos companheiros e ovacionado pela torcida. Era o camisa 9 voltando a fazer o que ele sabe de melhor, gol. E o torcedor sabe o quanto isso é importante. Ele mesmo falou depois do jogo que o gol é o combustível do atacante, e que voltar a marcar em casa tem um gosto especial. A partir dali, o Ceará controlou tudo. Jogou com inteligência, rodou a bola, manteve a posse e fez o tempo passar do jeito que queria. O Fluminense, perdido e com um a menos, só assistia. Era um time sem reação diante de um adversário que sabia o que estava fazendo. E o torcedor, que tanto esperava uma atuação convincente, viu exatamente isso. Um Ceará dominante, vibrante, com raça e com alegria em campo. O apito final veio como um grito de alívio coletivo. O Ceará venceu por 2-0, jogando bem, sem ser vazado e com o artilheiro reencontrando o caminho das redes. E o melhor, essa vitória veio num fim de semana perfeito, onde os resultados da rodada ajudaram e os concorrentes diretos tropeçaram. Do Grêmio para baixo, ninguém venceu. Só o Ceará somou 3 pontos. E isso fez toda a diferença na tabela. O Vozão subiu 2 posições, chegou aos 38 pontos e abriu 7 de vantagem para a zona de rebaixamento. E olha, se tem uma coisa que o torcedor pode tirar desse jogo é a sensação de que o time voltou a ser aquele Ceará guerreiro, competitivo e confiante. Aquele que entra em campo sabendo o que quer e acreditando até o fim. E isso é tudo que o torcedor queria ver. Porque uma vitória como essa muda o astral, muda o ambiente, muda tudo. O elenco fica leve, o clima melhora, e o trabalho aparece com mais naturalidade. Alexandre Mota até disse depois do jogo: olha o poder que uma vitória tem no Campeonato Brasileiro. E é verdade. Quando o time vence, a cabeça fica tranquila, o torcedor acredita mais, e a luta contra o rebaixamento vira uma corrida bem mais controlada. Ainda tem chão pela frente, mas o Ceará mostrou que tem força para seguir crescendo. E se o time mantiver essa postura, dá para sonhar alto. Além dos 3 pontos, o que mais animou foi o futebol apresentado. O Ceará voltou a jogar bem, voltou a ser aquele time competitivo, organizado, e principalmente, voltou a ter aquele brilho nos olhos. Pedro Raul reencontrando o gol, Galeano marcando, a defesa sólida, e o retorno de Marcos Vitor dando mais equilíbrio ao sistema defensivo. O torcedor percebeu a diferença. Quando ele está em campo, o time ganha outra cara. E teve mais, o departamento médico zerado. Nenhum jogador lesionado para o próximo jogo. Dieguinho já voltou pro banco, todo mundo à disposição. Isso é um luxo numa reta final de campeonato. E é exatamente o que o Ceará precisava antes de um clássico rei decisivo. O time encerrou o jogo contra o Fluminense com confiança lá em cima, o estádio em festa e a torcida cantando o nome dos jogadores. Foi uma noite que lembrou aqueles dias em que o Castelão parecia pulsar junto com o time. Uma vitória que vale mais do que 3 pontos, porque representa a retomada da confiança, a prova de que o Ceará ainda tem muito para brigar. E do jeito que o time jogou, o torcedor pode, sim, acreditar. Essa vitória devolveu orgulho para a massa alvinegra e deixou claro que quando o Ceará joga com raça, o adversário tem que respeitar. O time reencontrou o caminho, e o clima agora é de união, de força e de expectativa para o que vem pela frente. Porque, meus amigos, quinta-feira tem Clássico Rei. E o Ceará chega para esse jogo com a moral lá em cima, embalado, confiante e pronto para mais uma batalha. E é justamente esse clima de confiança que toma conta da torcida e do elenco na preparação pro Clássico Rei. O Castelão vai ferver de novo, e dessa vez o jogo carrega um peso ainda maior. Não é apenas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É o confronto que pode definir o rumo das duas equipes na competição. De um lado, o Ceará respirando aliviado depois da vitória sobre o Fluminense e se afastando da zona de rebaixamento. Do outro, o Fortaleza tentando sair do sufoco, lutando desesperadamente para não afundar de vez. E o torcedor sabe, clássico é clássico, e quando a bola rola, tudo pode acontecer. Mas a diferença dessa vez é que o Ceará chega mais inteiro, mais preparado e com a moral lá em cima. O time reencontrou seu equilíbrio, o sistema defensivo voltou a funcionar, o meio-campo se encaixou, e o ataque retomou o faro de gol.
E isso muda tudo num jogo desse tamanho. Quando a confiança volta, o futebol flui naturalmente. O torcedor percebeu isso no jogo contra o Fluminense. O time parecia leve, jogando com alegria, se divertindo com a bola nos pés. E essa energia positiva é o que o Ceará leva agora pro Clássico. Marcos Vitor foi um dos destaques e deixou claro o quanto sua presença faz diferença. Um zagueiro jovem, firme, técnico, e que transmite segurança pro resto do time. Quando ele tá em campo, o Ceará parece outro. A defesa ganha consistência, e o time inteiro joga com mais tranquilidade. Além dele, o retorno de Diguinho também é importante, dando mais opções pro treinador montar o time de acordo com a necessidade do jogo. E o melhor de tudo, o elenco está completo, sem ninguém no departamento médico. Isso dá liberdade pro técnico escolher a melhor formação possível para enfrentar o rival. Pedro Raul é outro nome que chega gigante pro Clássico. O camisa 9 voltou a marcar, reencontrou o prazer de fazer gol e a torcida já abraçou de novo o artilheiro. Quando ele tá confiante, o Ceará é outro time. O ataque ganha presença, o adversário respeita, e a defesa adversária tem que redobrar a atenção. O gol contra o Fluminense foi mais do que um número nas estatísticas, foi o símbolo da retomada do jogador e também do time. Um gol que carrega sentimento, que mostra que o Ceará voltou a acreditar em si mesmo. E a vitória no fim de semana não foi importante apenas pelos 3 pontos. Ela também mudou completamente o ambiente. Dentro e fora de campo, o astral é outro. O torcedor tá de volta, acreditando, comprando ingresso, lotando o estádio e cantando o jogo inteiro. Em poucas horas de vendas, mais de 28 mil lugares já foram ocupados. É a prova de que o torcedor cearense sabe o valor desse clássico e o quanto ele representa nessa altura do campeonato. E o Ceará chega com a responsabilidade de defender uma invencibilidade importante. Já são 4 jogos seguidos sem perder pro Fortaleza neste ano, com 3 vitórias e 1 empate. Essa sequência pesa. Mostra que o Ceará tem conseguido se impor nos clássicos, jogando com inteligência e intensidade. Mas o torcedor sabe que clássico é imprevisível. Não tem favoritismo, não tem lógica. É o tipo de jogo decidido na vontade, na concentração e no detalhe. E é por isso que o time vem tratando essa partida como uma verdadeira final. Todo mundo focado, todo mundo sabendo o que está em jogo. O elenco entende que uma vitória no clássico pode praticamente garantir a permanência na série e ainda deixar o rival numa situação dramática. Do outro lado, o Fortaleza vem pressionado, precisando pontuar de qualquer jeito. E isso faz o jogo ficar ainda mais tenso. O Ceará sabe que o adversário vai vir com tudo, tentando se impor, mas o Vozão também sabe jogar com esse tipo de pressão. O time tem experiência, tem jogadores cascudos, que já viveram momentos decisivos e sabem controlar o ritmo da partida. E o torcedor confia nessa maturidade. Os jogadores do Ceará, após o jogo contra o Fluminense, deixaram claro que essa vitória mudou o ambiente. Sobral, um dos líderes do elenco, disse que o time chega com a confiança lá em cima e com a cabeça tranquila. Segundo ele, o grupo entende que o clássico é um jogo diferente, mas que a postura precisa ser a mesma: seriedade, intensidade e foco total. É esse espírito que o Ceará pretende levar pro campo. Nada de salto alto, nada de empolgação exagerada. O objetivo é manter os pés no chão e continuar fazendo o que vem dando certo. E o torcedor, claro, já está vivendo esse clima desde o apito final do jogo passado. A cidade respira o clássico. Em todo canto, só se fala disso. É conversa em bar, é debate em rádio, é expectativa no ar. O clássico rei tem esse poder de parar o Ceará. Quinta-feira, o estado inteiro vai estar de olho no Castelão. São 2 clubes gigantes, 2 torcidas apaixonadas, e uma rivalidade que atravessa gerações. Mas dessa vez, o tempero é ainda mais especial. É o jogo que pode selar o destino de cada um no campeonato. O Ceará chega com o favoritismo natural do momento. Vive uma fase mais estável, tem elenco completo e carrega uma sequência positiva. O Fortaleza, por outro lado, chega pressionado, tentando quebrar um tabu que já dura desde 2023. São 9 jogos sem vencer o rival. Isso pesa,
principalmente em um jogo de tamanha rivalidade. O torcedor do Ceará, empolgado com essa sequência, quer mais. Quer fechar o ano invicto nos clássicos e, de quebra, empurrar o rival ainda mais para baixo na tabela. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol nordestino acordou em polvorosa com um rumor que já está circulando pelos bastidores. Lucas Lima, craque absoluto do Sport Recife, estaria prestes a assinar contrato com o Ceará. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca reações intensas nas redes sociais e entre torcedores dos dois clubes. Para a torcida do Sport, a possibilidade de perder um dos principais nomes do elenco é motivo de choque e incredulidade. Já os fãs do Ceará mal conseguem conter a empolgação diante da perspectiva de ter um jogador com tanta habilidade e visão de jogo vestindo a camisa do clube. Segundo fontes próximas aos bastidores, as conversas estariam adiantadas, e os detalhes do contrato seriam acertados nos próximos dias. O que chama atenção é o timing da negociação. Lucas Lima vem se destacando em campo, assumindo o papel de liderança e sendo peça-chave no esquema do Sport. Isso aumenta ainda mais o impacto da possível transferência. Entre rumores de valores milionários e cláusulas que garantiriam segurança tanto para o jogador quanto para o Ceará, a negociação tem movimentado não apenas dirigentes, mas também torcedores apaixonados que não param de especular sobre os efeitos de sua chegada. Nas redes sociais, a repercussão é imediata. Hashtags relacionadas a Lucas Lima e ao Ceará surgem a cada hora, com debates acalorados entre quem aprova a contratação e quem teme que o clube esteja investindo alto em um jogador que seria cobiçado por vários times da região e até do país. Para especialistas, a chegada de Lucas Lima pode transformar o meio-campo do Ceará, dando ao time mais criatividade, passes precisos e poder de finalização. Mas, como em qualquer rumor de bastidor, ainda há dose de incerteza. Será que a negociação vai se concretizar, ou ficará apenas no nível de especulação que domina o noticiário esportivo? Enquanto isso, torcedores do Sport Recife demonstram frustração e tristeza, mas também reconhecem o talento do atleta que se tornou referência no clube. Em blogs, fóruns e perfis de torcedores, comentários alternam entre despedidas emocionadas e alertas sobre a dificuldade de segurar jogadores de grande expressão quando clubes da mesma região entram na disputa. No Ceará, o clima é outro. A expectativa é de que Lucas Lima traga não apenas qualidade técnica, mas também experiência e liderança para um elenco que busca se consolidar entre os melhores da temporada. Independentemente do desfecho, o burburinho em torno do nome de Lucas Lima promete dominar as conversas esportivas nos próximos dias. E, como sempre acontece no futebol, um rumor pode virar realidade a qualquer momento, mexendo com corações, paixões e estratégias dentro e fora de campo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.